Os Estados Unidos simplesmente não têm capacidade de manter uma guerra em longo prazo com os iranianos. E isso não são palavras minhas, mas sim do general Don Kane, que é um militar de altíssima patente super importante nos Estados Unidos e referendado por notícias internacionais e até pela inteligência de Israel. Vamos entender exatamente se os americanos, apesar de serem o maior gasto militar do planeta, realmente não têm capacidade, faltam equipamentos para manter uma guerra contra um país que é sim relevante no Oriente Médio, como o Irã, analisar um pouquinho, né, por que que há esse processo de redução da capacidade, pelo menos produtiva, bélica, dos americanos pós-década de 90 e entender também se de fato haverá um conflito. Lembrando que nós tivemos pedidos para que os americanos ou os trabalhadores da embaixada dos Estados Unidos no Líbano abandonassem suas posições. Narendra Modi da Índia também pede para que os países abandonem o Irã e a gente tem declarações do Irã alegando que pode sim destruir os Estados Unidos em um eventual conflito armado. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Deixar para vocês um recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, presta atenção que eu tenho uma super oportunidade para vocês. Se você quer ficar bonitão, com uma roupa confortável e altamente tecnológica e que ainda faz bem para o meio ambiente em relação às camisetas de algodão convencional, use as roupas da Insider, que tem as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil. Tô falando para vocês, por exemplo, de uma tech t-shirt que tem o tecido modal altamente tecnológico, que eu posso deixar ele na mochila, não passar direito e tal. Quando eu coloco no corpo, o próprio calor do corpo ele vai desamassando a camiseta. Fora que, por exemplo, essa camiseta ela não é nova e pode perceber que a coloração ela tá bem viva. Praticamente a mesma cor de quando eu comprei há bastante tempo, tá? Nem era parceira ainda da marca. Por quê? Porque a tecnologia faz com que a camiseta não desbote, ou pelo menos desbote numa velocidade, claro, muito mais lenta do que as camisetas de algodão convencional. Fora que ela se molda perfeitamente no corpo, existem vários tamanhos, vários modelos, várias cores diferentes. Eu, por exemplo, tô usando calças também na Insider, a cueca que não mostrarei por motivos óbvios. Você vai encontrar com certeza as melhores oportunidades, seja para você ou para eventual presente, masculino, feminino, galera, confira, tá? Tô ofertando para vocês um cupom Prof. Ricardo, que para quem é novo usuário, dá 20% de desconto na sua compra, para quem já é velho de guerra aqui da Insider, 10%, fora que existem condições de pagamento, existem os kits que dão descontos cumulativos também com o meu cupom. Eu tenho certeza que você vai achar uma excelente oportunidade para você renovar o seu guarda-roupa de maneira muito simples, prática e com altíssimo custo-benefício. Usa as roupas da Insider, que são as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, estamos em meio a uma negociação para evitar uma guerra no Oriente Médio entre Estados Unidos e Irã, que o próprio Irã já anunciou que pode ser uma guerra regional, porque conta com aliados regionais. E mesmo os países que não gostam muito da geopolítica do Irã, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes e tal, já anunciaram que não vão fornecer o seu espaço aéreo para os Estados Unidos para um eventual ataque, ou seja, existem algumas limitações, algumas dificuldades militares. É fato também que os americanos, convenhamos, tem várias bases espalhadas pelo Oriente Médio. A gente tem o grande USS Gerald Ford já a menos de um dia do território de Israel. Não sabemos se ele ficará na costa do Mediterrâneo, se ele vai passar pelo Canal de Suez e se aproximar do Irã, mas é fato que para eventual apoio logístico a Israel defendendo contra uma possível retaliação do Irã contra o território israelense, caso os americanos ataquem o Irã, assim, porta-aviões posicionados, convenhamos que os americanos já têm. Só que a própria mídia americana divulgou ontem, por meio do Washington Post, que o general Don Kane alertou algumas situações perigosas para os americanos, alegando que nesse momento é bom o Trump não entrar em um conflito armado com o Irã, porque o baixo estoque de munição e o risco de uma guerra generalizada pode trazer perdas significativas para o exército americano e comprometer as capacidades militares do país. Professor, você está me falando então que os Estados Unidos, que tem quase $1 trilhão de orçamento militar, não tem equipamentos suficientes para combater o Irã, que, convenhamos, não é um exército irrelevante, é um exército importante, mas está muito longe da capacidade militar americana. Eu sempre trago essas informações para vocês. Só para nível de comparação, os Estados Unidos, que pretendem aumentar ainda mais o gasto militar por ano que vem,
tem hoje um gasto militar que é maior do que os 8 subsequentes aos maiores gastos militares. Como assim? Se a gente fizer um ranking, os americanos aparecem como os maiores gastos, do segundo até o nono, soma todos. França, Alemanha, China, tal. Os americanos ainda têm um gasto militar maior. É esse país que não conta com tantos equipamentos. Para a gente entender, a gente tem que analisar com certo cuidado, porque quando a gente fala de munições, não pense que são munições de pistolas, né? Munições ali de fuzis, cara, coisas que são, entre aspas, básicas, é inventário de altíssima capacidade americana. A gente está falando de equipamentos caríssimos. Mísseis Tomahawk, os sistemas Patriot, sistemas terra-ar. A gente fala de interceptadores, por exemplo, de drones, de mísseis. Se a gente pegar, por exemplo, um Tomahawk, que tem uma altíssima capacidade, o custo mais ou menos ali está em 1,5 milhão a 2,5 milhões a cada unidade produzida. Os americanos não produzem na casa de dezenas de milhares de mísseis Tomahawk. Produz, depende muito da demanda, claro, mas na casa de centenas, na casa no máximo ali de milhares. Esses equipamentos, lembrando que os Estados Unidos forneceram uma ajuda importante para a Ucrânia, guerra que está completando aí os seus 4 anos, e forneceram ajuda para Israel e outros aliados regionais, quando a gente fala ajuda, é comercialização, claro, né, desses equipamentos, eles podem estar em falta. Em falta, e mais uma vez, não sou eu que estou falando. O Pentágono mesmo garantiu, há pouco tempo atrás, que a alta ajuda, principalmente que o governo Biden fez para esses países, para esses conflitos, pode ter comprometido a capacidade militar dos Estados Unidos se defender em uma possível guerra de longo prazo. O general chamou atenção, então, para esse baixo estoque graças ao apoio na guerra Israel e Ucrânia, ao risco de uma guerra geral e um ataque extremamente complexo contra o Irã. O Irã não é qualquer país, e também a falta de apoio de países da região, como Omã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, que já anunciaram que não vão fornecer o seu espaço aéreo. Por que eu falo que o Irã ele não é um país muito simples de fazer um ataque? Quando a gente faz uma comparação com um país vizinho, que é o Iraque, que os americanos invadiram, percebam que foi um longo período de ocupação militar, gerando uma guerra civil, o surgimento de grupo como ISIS, milícias que apoiam o Irã. Olha a confusão que deu num país que é 4 vezes menor que o próprio Irã. Ele é muito menos complexo, muito mais simples, vamos colocar assim, vai de ser invadido, do que seria o próprio território iraniano, que tem instalações subterrâneas, tem mísseis de longo alcance, coordena uma rede de aliados regionais, como Hezbollah, como Hamas, como a Jihad Islâmica, como milícias no próprio Iraque, como os Houthis, por exemplo, no Iêmen. Ou seja, o risco dos americanos se envolverem numa guerra de longo prazo sem resultados muito satisfatórios pode ser grande, pode ser perigoso. Ah, entendi, o professor falou que o Irã vai ganhar dos Estados Unidos. Cara, muito possivelmente não, né? Mas entendam que para um ano eleitoral, um cenário em que nós temos the midterm elections e que os americanos vão ter que dispor uma série de militares, gastos, possibilidade de aumento da inflação, do endividamento, talvez não seja a melhor solução. Com o aumento do preço dos combustíveis que pode vir por conta do Irã fechando o Estreito de Hormuz, a opção de uma escalada militar. Professor, mas os americanos realmente perderam essa capacidade produtiva? Sim. Toma muito cuidado. Eu não estou falando que os americanos não têm tecnologia. Isso eles têm de ponta, talvez das mais sofisticadas ou a mais sofisticada do ponto de vista militar do mundo. Mas a gente tem que entender um cenário que acontece pós-Guerra Fria, em um momento da década de 90, em que aparecia, pelo menos para os Estados Unidos, que os gastos militares seriam menos necessários. Se a gente comparar o orçamento militar americano do final da década de 80 para o orçamento militar da década de 90, há uma queda, uma redução de cerca de 30%. Uma data bem simbólica acontece em 1993, que a gente tem o The Last Supper, que seria tradução aí, né, a última ceia. Os Estados Unidos convocam uma série de empresas da parte bélica, da parte militar americana, e fala que naquele momento talvez os gastos militares ficassem muito menores e para evitar uma onda de falências generalizadas, uma onda de demissões que poderiam comprometer a economia pela redução dos gastos militares, os americanos desburocratizariam processos e incentivariam grandes fusões. Tanto que naquele contexto a gente fala de quase 50 empresas bélicas americanas que prestavam serviço para o Estado americano, e hoje a gente tem cerca de 5, 6 ali no máximo, que prestam serviços importantes para o Estado americano. Professor, quer dizer que ficou pior? Não.
A própria dinâmica da Last Supper falou de menos fábricas, menos linhas de produção redundantes, mas muito mais eficiência. A grande questão é que, do ponto de vista tecnológico, realmente melhorou bastante. E do ponto de vista de inventário, de capacidade produtiva, é a mesma coisa, só que na Europa com muito mais intensidade, o que aconteceu com os países europeus. Vai falar que a Alemanha não tem tecnologia militar de ponta? Claro que tem. O que falta para os países europeus é capacidade produtiva. Até porque estamos num mundo completamente globalizado. E por mais que você tenha ainda a produção bélica centrada nos Estados Unidos, a gente fala de uma terceirização dos processos produtivos, de equipamentos, de insumos, de minerais terras raras que vêm da China, ou que venham do Brasil, ou que venham, né, dos países ali que não são diretamente ou não são o próprio Estados Unidos. Então, com essa produção mais flexível, a terceirização dos processos produtivos, os americanos perderam muito da autonomia para produzir os seus próprios equipamentos, principalmente quando precisa de muita produção em um curto espaço de tempo. Essa é a grande preocupação dos Estados Unidos. E, aliás, eu até já falei isso para vocês. Repito, o Trump querer reindustrializar os Estados Unidos com indústria têxtil, indústria de calçado, eu não acho que faça sentido, porque, galera, convenhamos, os Estados Unidos não têm um problema com desemprego. Os americanos não precisam setores que eles, não é estratégico reindustrializar, sei lá, com a Nike, com uma indústria têxtil. Agora, falar que não é perigoso deixar nesse momento de uma corrida armamentista internacional uma dependência tão grande de produtos terceirizados em outros países, principalmente da China, os minerais terras raras, então reindustrializar do ponto de vista de autonomia bélica, pô, eu acho que é uma coisa estratégica. Talvez a maneira como o Trump fez tenha sido errada, mas o motivo, a motivação, eu acho que é justo, né, galera? Querendo ou não, o hard power, ainda mais para os Estados Unidos, é uma grande capacidade aí de dissuasão que os americanos têm em relação aos outros países. Dentro dessa premissa, o Trump respondeu e falou que o Kane, né, é um grande combatente e representa as forças armadas mais poderosas do mundo. Ele não falou em deixar de agir, nem mesmo sobre supostos ataques limitados. Ele só quer saber de vencer. Se ele for instruído, comandará a linha de frente. Ou seja, fez questão de falar que não existe essa possibilidade, que os americanos têm sim uma grande capacidade de inventário, uma grande capacidade produtiva. A Financial Times, ouvindo informantes de Israel, também identificou que, pela própria inteligência israelense, existe uma certa preocupação, porque os dados apontam, segundo ali a Financial Times, que a capacidade dos Estados Unidos de um ataque em larga escala duraria somente de 4 a 5 dias. Agora, se fosse um ataque um pouco mais moderado, enfim, poderia durar cerca de uma semana. Acho que até por isso, essa grande quantidade de equipamentos, porta-aviões, aviões de combate, né, enfim, estão sendo deslocados para a região do Irã, até para o eventual ataque e conseguir sustentar um conflito que muito possivelmente deve demorar mais de uma semana. A não ser que os americanos façam ataques mais pontuais, ataques mais estratégicos, eliminem lideranças. Até por isso, a mídia americana está falando dessa possibilidade de ataques parciais, ataques pontuais. Não vamos travar uma guerra contra o Irã, mas vamos eliminar uma liderança, vamos atacar posições, atacar, por exemplo, silos onde existem armazenagens, ou fazer ataques contra instalações subterrâneas, atacar pontos estratégicos para tentar acelerar o processo de negociação entre Irã e Estados Unidos. O Irã já respondeu, alegando que não existe isso de ataque limitado, que um ato de agressão vai ser um ato de agressão. E ponto. Ou seja, que o Irã responderia à altura não só contra os Estados Unidos, mas também contra as bases americanas do Oriente Médio e os seus aliados regionais. A preocupação é grande, os americanos já retiraram os seus embaixadores não essenciais, trabalhadores não essenciais da embaixada do Líbano, porque a gente sabe que o Líbano tem membros do Hezbollah que já anunciaram que um eventual ataque dos Estados Unidos contra o Irã também seria uma agressão contra o Líbano e contra o Hezbollah, ou seja, vão defender o Irã, muito possivelmente atacando a embaixada americana, enfim, corre esse risco, né? O Narendra Modi da Índia já pediu também para que os seus cidadãos abandonem o Irã, e a gente tem movimentações importantes que vão acontecer nessa quinta-feira, em Omã. A terceira reunião, uma aconteceu nos Emirados Árabes, a outra aconteceu em Genebra, agora em Omã. Essas negociações entre Estados Unidos e Irã para tentar negociar um acordo entre os dois países. O
O Irã fala que quer manter a sua soberania do ponto de vista de capacidade de mísseis. Os americanos querem limitar quais mísseis o Irã pode ter, quais mísseis não pode. O Irã quer manter o seu programa nuclear, mesmo que com fiscalização da ONU, da Agência Internacional de Energia Atômica. Os americanos falam que não, que tem que cessar completamente o programa de enriquecimento, mesmo que seja para fins pacíficos. Então existem pontos de divergência, mas fato é que o ministro das Relações Exteriores do Irã falou que nessa quinta-feira ele já pode apresentar uma primeira proposta para o Steve Witkoff e para o genro do Trump. Quem sabe, né, a gente consegue resolver o conflito sem um eventual ataque dos americanos. Claro que para a população iraniana, talvez isso represente uma continuidade do regime dos ayatolás e perseguições contra minorias, enfim, né, algumas táticas que não respeitam os direitos humanos por parte do governo local. E agora, será que os americanos realmente teriam toda essa dificuldade para vencer os iranianos? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Se vocês curtiram o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.